Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, dia 11 de dezembro de 2020. Agora são 20 horas e 27 minutos. Estou um pouco atrasado, peço desculpas, mas eu também avisei lá no grupo que eu ia me atrasar um pouco para o relatório diário do milho de hoje. Mas cá estamos. Então, hoje vamos falar novamente sobre como foi o mercado do milho, o mercado do boi e o mercado financeiro como um todo, no dia de hoje também e na semana, beleza? Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para receber conteúdo sempre em primeira mão. Aqui embaixo também tem o link do Telegram, onde a gente fala lá o dia inteiro só sobre o mercado, principalmente sobre commodities, milho e boi. Então é um grupo, não é um canal, então todo mundo fala, todo mundo conversa e todo mundo só fala de mercado, só fala assuntos pertinentes a isso. Então não tem bagunça, não tem discussão, não tem um monte de coisa que não é a ver com o mercado. Geralmente é dúvida ou alguma sugestão, algum questionamento, eu acabo respondendo, o pessoal do grupo acaba respondendo. Às vezes sai alguma notícia, alguma coisa, o pessoal acaba informando lá. Então essa troca de informação é muito importante, beleza? Bom, aqui embaixo também tem um sumário do que eu falo no vídeo, dos tópicos que eu falo no vídeo e em qual tempo isso ocorre. Então quem quiser ir direto ao ponto, só clicar ali que vai direto ao ponto. Sempre recomendo que assista o vídeo inteiro, porque às vezes eu lembro lá no final uma coisa que eu falei que era para ter falado no início, e aí eu acabo falando lá atrás, obviamente, até porque esses vídeos não tem roteiro, não tem nada, então eu simplesmente vou falando o que aconteceu no dia e alguma coisa assim. Beleza? Também, se gostar do vídeo, peço que compartilhe, utilize os comentários aqui embaixo para qualquer dúvida, sugestão, eu sempre respondo de um dia para o outro. Então, compartilhando e curtindo o vídeo, essa é a única maneira que o YouTube tem de entender que esse canal é um canal educacional e indicar para outras pessoas também. Beleza? Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Vamos falar de mercado financeiro. Vamos começar falando do milho, né? Então hoje o Bovespa fechou no 0 a 0, fechou com 0,00. O dólar fechando com 0,78% de alta. O boi caindo 2,04% e o milho subindo 1,77%. Vamos começar pelo milho e eu olho aqui no semanal. O que a gente vê no semanal? Que ele desde aquele movimento que ele fez lá um triângulo, rompeu para baixo, depois na semana, foi essa semana, ele chegou a cair e devolveu boa parte aqui no movimento, chegando a tocar aqui de novo, no fundo anterior rompido e fechando a semana aqui bem no meio do caminho, nos 50%, um pouco abaixo da média móvel de 8 aqui. Então o viés do milho, está um pouco confuso, porque ele pode simplesmente virar para baixo agora aqui e romper esse fundo e cair, como também pode ganhar uma certa força e romper para cima de novo, tornando esse movimento aqui um pullback para uma segunda alta, uma segunda perna, tipo essa aqui. Então tá meio confuso, a gente precisa de pelo menos mais uma semana para ele dar uma ideia de que lado ele quer ir. Se ele abrir aqui embaixo e começar a fazer um candlezinho estreito para cá, talvez ele queira ir para baixo. Se ele abrir aqui em cima, provavelmente ele vai vir testar novamente essa região dessa linha vermelha, que é o fundo rompido aqui dessas outras semanas aqui atrás. Aí, o que eu fiz? Eu estou de fora do milho hoje, na verdade, só fiz uma operação essa semana no milho, que foi na segunda-feira, e acabei praticamente saindo no 0 a 0, porque ele estava caindo, depois virou para cima, e aí todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Que ele rompeu que ele estava para baixo, no caso, estava com uma LTB, rompeu a LTB, rompeu com muita força, rompeu média, rompeu tudo, e fez limite de alta já na terça-feira, na quarta também, aí ontem deu uma chacoalhada grande, e hoje está um pouco mais calmo, mas também está com uma volatilidade muito alta. Aí colocando aqui no diário, o que a gente enxerga? No diário, a gente vê que ele veio, caiu, passou para baixo da média, voltou para cima da média, bateu lá, voltou tudo, bateu na média de volta e voltou. Então o viés aqui pode ser o seguinte, eu cheguei a fazer esse desenho até enviar lá no grupo do Telegram, mas o viés pode ser esse aqui. Eu vou fazer um desenho aqui para ver. Ele fez esse movimento aqui. Na verdade eu vou botar no gráfico de 60 minutos
como tem mais candles, fica mais... Tá aqui, eu já tinha feito. Fica mais fácil de ver, ó. Ele fez esse movimento para baixo, tá? Então eu posso colocar essa linha aqui até, ó. Botar ela aqui. Eu vou colocar a linha azul também. Fica mais fácil de enxergar o movimento. Ó, ele rompeu ali, fez essa linha para baixo, né, essa pernada para baixo, depois voltou tudo, foi até lá em cima, veio aqui até a metade do caminho, que faz jus à retração desse movimento todo aqui, e aí depois aqui é onde ele parou hoje, né? Então terminou a semana aqui. Então o azul é o que já aconteceu, e aí eu desenhei 3 possibilidades aqui, que seria o quê? Semana que vem ele cair para cá e vir testar novamente esse fundo, obviamente que esse ponto aqui é um ponto de um possível suporte, até porque já foi um topo do dia, de um dia aqui, que foi o topo do 5%, então aqui é um possível suporte. Ao mesmo tempo que ele pode romper para cima, aí pode bater aqui e espelhar, porque já bateu uma vez e fez isso, e aqui é um fundo rompido. Então ele pode bater para cá e voltar, ou pode romper para cima e ignorar total. Tá? Então até daria para fazer o seguinte, eu poderia copiar e colar essa linha aqui e colocar ela e fazer assim. Poderia, né, bater aqui nessa região aqui, ó, e espelhar para cima de novo. Então acho que agora fica um pouco mais justo. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 possibilidades para o vídeo. Obviamente que ele pode também não fazer nada. Pode lateralizar aqui mesmo e ficar aqui de lado, não seria nenhuma dessas 4 possibilidades. Mas, diante disso, né, diante de haver todas essas possibilidades para o milho acontecer, e ele está exatamente no meio do caminho, o que eu fiz? Nada. Por quê? Por que eu vou entrar numa operação se eu tenho 4 possibilidades, então eu tenho 25% de chance de dar certo. Então, não é algo que eu gosto de fazer. Eu prefiro entrar com uma probabilidade maior, né, do trade dar certo. Obviamente que a gente nunca sabe o que vai acontecer, o mercado sempre faz o que ele quer, eu não tenho como adivinhar o futuro, porém eu tenho algumas ideias de possíveis movimentos. E aí os possíveis movimentos que eu enxergo hoje, pelo menos aqui pelo gráfico de 60 minutos fica mais fácil de desenhar, devido à quantidade de candles, seria esses movimentos aqui. Então eu não operei na terça, porque o stop ficou muito grande aqui, não operei na quarta, não operei ontem, não operei hoje. Aqui poderia dar uma venda, eu poderia ter visto isso, mas eu nunca imaginei que ele ia bater lá em cima. Mas se eu tivesse olhado com mais calma, talvez aqui em cima eu tivesse colocado uma venda nessa linha vermelha aqui. E seria um ótimo trade que chegou a dar aí 6 pontos, né, para quem conseguiu buscar. Beleza? Deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho. Tá, tudo certo. Bom, vamos adiante. Com base nisso, então, eu não operei milho. Então não adiantava entrar aqui, era pura euforia. E entrar na euforia a gente sabe que é perigoso. Olha o tamanho da volatilidade que estava o milho, olha a quantidade de pontos que havia em cada candle. Os candles anteriores, os dias anteriores, chegou a ficar pequenininho no gráfico aqui, ó. Por quê? Porque estava muito grande esse movimento, estava muito perigoso. E eu, por gerenciamento de risco, não entro em operação desse tipo. Beleza? Então, esse foi o milho. Semana que vem vamos esperar. O gráfico semanal está um pouco esquisito, a gente precisa ver o que ele vai fazer. De fato, ainda fechou abaixo da média móvel aqui no semanal. Então, teoricamente, ainda está um viés um pouco mais baixista, mas para ele romper a média aqui não falta muito. Então, a gente precisa que ele, se quer mesmo cair, mostre que vai cair, que vem aqui nos 60 minutos e faça esse movimento aqui em vermelho. Talvez repique um pouquinho, mas caia de novo, porque aí isso seria um pouco, seria mais interessante, e de preferência que não faça candles gigantescos com uma volatilidade muito grande, porque aí isso também começa a ficar caro. Eu, por exemplo, opero gráfico diário ou gráfico de 60 minutos, às vezes olho de 120 também. Então eu procuro as entradas pelo diário, eu olho o semanal, olho o diário, e no diário eu penso, bom, talvez rompendo esse candle, talvez acontecendo isso aqui seja um bom trade. Aí eu venho aqui no gráfico de 60 minutos, procuro uma entrada, porque aqui os stops são um pouco mais baratos,
e fica mais fácil de enxergar. Mas agora eu não opero o tempo gráfico de 30, de 5, de 15, porque o milho não tem muita liquidez para isso. De fato, não dá para negar que está vindo muito movimento, muito volume, muita gente para operar milho ultimamente. Está saindo muita gente, eu acho, de índice futuro e dólar para operar milho, porque o spread está bem menor. Se eu falasse disso 6 meses atrás, o spread era gigantesco. Agora está bem menor, tá bem mais, tem bem mais contratos, bem mais ordem durante o dia. E eu vejo que essa gente gosta de operar day trade. Não é errado, muita gente gosta de operar day trade, mas eu não sou muito fã. Eu prefiro operar um swing trade, é mais tranquilo, eu me sinto mais confortável, os movimentos são maiores, então não fico muito aquela agonia, mas eu prefiro assim. Bom, e vamos adiante, vamos falar agora do boi, BGI Z20. O boi, eu fiz uma operação hoje, e a operação que eu fiz hoje eu saí no 0 a 0, porque eu tive que sair antes. Eu vendi boi a 253,60, então eu vendi boi mais ou menos aqui assim. Opa, não pegou a linha aqui. Tá, dá para arrastar essa linha rosa. 253,60, então mais ou menos aqui eu vendi boi. Eu vendi, foi aqui rompendo esse candle aqui, na verdade. Vendi aqui porque ele tinha furado um fundo que tinha ali, e aí o stop estava atrás aqui desse candle. O meu alvo, obviamente, era pelo menos 1 para 1. Só que ele começou no meio da tarde a querer voltar e eu tinha que sair à tarde. Eu tinha um compromisso hoje no meio da tarde. E aí eu peguei e falei o seguinte: bom, vou botar um stopzinho bem curto, vou botar um stop praticamente no meu preço de entrada. Porque se ele descer, né, daqui onde estava, se ele descer, beleza, eu vou continuar vendido. Mas se ele querer voltar, eu vou sair fora. Coloquei o stop aqui, não tinha nem saído de casa ainda. O boi acabou pegando meu stop, então eu saí aqui, peguei menos de 1 ponto, peguei meio ponto por aí. Nem isso, deu nesse candle aqui mais ou menos. E eu acabei saindo da minha posição. Então saí no 0 a 0, tá? Não ganhei nem perdi nada. Mas, e por que isso, né? Por que eu vendi aqui? Por que eu fiz uma operação curta? Por que eu não fiquei posicionado? Se eu falo que eu gosto de ficar posicionado por mais tempo e tudo mais. Porque aí, como eu tive que sair, eu tive que pensar mais no longo prazo. Aí eu peguei e olhei o seguinte: bom, ele rompeu aqui, beleza, vai cair. Aí eu peguei a primeira coisa que eu fiz, fui lá no semanal. Olhei no semanal, o boi está 4 semanas, apesar de aqui ser pouca coisa, mas está 4 semanas caindo sem parar, tá? Aí eu fiz o seguinte, peguei e copiei, eu vou botar aqui nos 60 minutos de novo, acho que no diário que eu tinha feito esse cálculo, peguei aqui, Ctrl C, Ctrl V e coloquei esse aqui assim, nesse candle branco, né? Coloquei mais um movimento, né, aqui nesse candle branco e vi que ele poderia chegar até 240 aqui, que é mais ou menos essa região desse fundo. Eu disse, bom, pode cair, tem espaço para cair também. Só que aí quando eu olho o semanal, eu olho 4 candles caindo direto, eu fico com medo de vender. Porque, poxa, olha o tamanho, aí eu venho aqui no BGI FUT. Olha o tamanho desse movimento no BGI FUT aqui. Está muito forte para baixo. O boi já está a praticamente 40 pontos caindo sem parar. Ah, mas Guilherme, ele pode cair direto até a média. E não seria nenhum exagero, porque a média, porque ele subiu demais sem parar. Sim, subiu 100 pontos aqui. Então sim, pode cair até aqui. Seria um trade perfeito, né? Vender lá em cima e vir vendido até aqui embaixo. Mas tá longe demais das médias. No semanal estou a 15 pontos das médias. No diário não tá tanto, e no diário até tá interessante, porque tem com a média móvel rápida cruzando a média móvel lenta, então isso é um bom sinal para venda, tá? Sempre foi um bom sinal para venda. O problema é que ela está vindo muito acentuada. Seria mais interessante se essa média estivesse um pouco mais perto, se ele estivesse andando de lado um tempo maior e rompesse para baixo. Então por isso que eu não quis ficar posicionado de hoje, sexta-feira, tá? Fechando a quarta semana, a quinta semana, são 5 semanas, fechando 5 semanas de queda, sendo 4 delas foram semanas fortes. Essa aqui não chegou a ser tanto, mas mostrou que tinha venda aqui. Então, 5 semanas de queda. Hoje é sexta-feira, tá? O Ibov está lá em cima.
Então pode ser que o Ibov dê uma certa voltada, pode ser que o dólar dê uma certa respirada, o dólar está lá embaixo, e pode ser que o dólar influencie também o boi. É uma commodity, a gente sabe. Então, eu não estava muito afim de vender. Aí também, para completar, eu fui lá no diário e olha o estocástico que está aqui. Estava aqui embaixo, né, em 2 pontos alguma coisa, o estocástico do boi. E aí quando eu tiro o zoom, porque eu sempre faço isso, sempre façam isso, mesmo quem opera tempo gráfico de 5 minutos, coloque no tempo gráfico diário, coloque num semanal, no mensal, qualquer, bota em tempo gráficos grandes e tire todo o zoom que puder, pega bem longe o movimento para ter uma ideia do macro, é sempre bom. Aí eu tirei o zoom, botei a linha aqui embaixo no estocástico e fui ver quando, né, o que, que acontecia quando ele tocava nessa região e quando que ele tocou essa região. Então, esse ano, por exemplo, ele tocou essa região lá na pandemia, tá, no fundo da pandemia, lá em março, tocou essa região lá em janeiro, que foi naquela primeira queda que deu lá, chegou a tocar em dezembro do ano passado também, numa queda forte aqui de praticamente 40 pontos, que é praticamente o tamanho da queda que tem agora, né? Então ele bateu lá e voltou. Na pandemia, ok, ele caiu mais, chegou a cair 47 pontos aqui de topo a fundo, né? Até considerando os pavios aqui, então ele é 46 pontos e pouco, também tocou lá, e toda vez que ele tocava lá, ó, ele tocava e voltava, tanto é que eu não achei ponto do estocástico mais fundo que esse no boi. Não era aquele negócio assim de, a linha tá aqui, ó. Beleza, ele tá tocando, por exemplo, aqui, ó. Ele tá tocando aqui, mas ele já foi mais fundo. Ele tá tocando aqui, mas ele já foi mais fundo. Eu posso pensar, não, beleza, ele tá lá embaixo, mas ele já foi mais. Então pode ser que vá mais. Não, ele tava num ponto aqui que ele geralmente não ia mais que isso, né? E esse ponto era aqui, então aqui era um bom ponto de venda, de compra, e deu um bom ponto de compra aqui. E aí isso me fez eu não querer ficar posicionado no boi para a semana, que pode ser que esse estocástico indique que ele queira subir um pouco e para corrigir. E faz sentido, ó, o tamanho dessa queda. Então pode ser que ele venha aqui na média, pode ser que ele faça um movimento assim, e aí eu vender aqui embaixo, no fundo do movimento, correndo o risco de abrir segunda-feira com um gap de alta, ele bater com força para cima. O stop do boi a gente sabe que não é fácil, ele tem um spread muito grande, então poderia começar a semana já tomando um stop forte por causa de uma posição no meio da tarde de sexta-feira. Então uma posição totalmente infeliz e com alvo curto, porque eu não tinha visto esse movimento, esses indicadores aqui embaixo. Então, por isso eu não fiquei posicionado no boi. E aí vamos ver o que acontece. Porém, lá vem eu com mais um dado estatístico, agora estou virado no cara da estatística. Eu rodei aquele script que eu criei e dei uma personalizada nele, obviamente, no boi, com a seguinte pergunta. Eu perguntei o seguinte: utilizando o gráfico semanal, depois que ele cai 5 semanas, o que geralmente acontece na sexta? Então foi um estudo praticamente o oposto do estudo do Ibovespa que eu fiz ontem. Ontem eu olhei Ibov e perguntei, depois que Ibov sobe 6 semanas, o que acontece na sétima? No boi foi depois que o boi cai 5 semanas, o que acontece na sexta. Tá? Então, deixa eu pegar aqui o meu estudo, até vou rodar ele de novo aqui, porque eu andei mexendo antes. Mas está aqui, ó. Aqui o estudo. E aqui dá para ver, ó. Acabei de rodar. Então eu peguei dados do boi desde, deixa eu ver aqui o primeiro, 6/1 de 2003. Então a gente tem aqui mais ou menos 17 anos, quase 18 anos de dados, tá? Número de ocorrências com padrão de 5 períodos, ou seja, quantas vezes ele caiu no gráfico semanal 5 semanas seguidas, 22 vezes, tá? Isso representa 2,35% do tempo ele fez isso, ou seja, acontece isso pouquíssimas vezes, não é normal o boi cair 5 semanas seguidas, beleza? Tá, e quantidade de vezes que o próximo período foi positivo, 12. Então, 12 vezes, né, durante 12 vezes, o sexto período era positivo. O que é o período? A sexta semana foi positivo.
Média do próximo período quando positivo. Tá, é aquela pergunta. Beleza, foi positivo, mas foi positivo em quanto? Porque ser positivo em 0,000001 é positivo, mas é irrelevante. Foi positivo em 0,72% na semana, eu estou falando aqui. Então, um boi subir 0,72% na semana. É pouco, considerando que só hoje ele caiu... Quanto é que ele caiu hoje mesmo? Só hoje o boi caiu 2%. Então, um dia só ele caiu isso. Então, é praticamente... é pouco, tá? Quantidade de vezes que o próximo período foi negativo. 10 vezes. Então, ele foi mais positivo do que negativo na sexta semana após ter caído 5 seguidos, historicamente. Média do próximo período quando negativo, 1,53%. Ou seja, caso a semana que vem venha com viés negativo, a chance dela cair cerca de 1,5%. Né? Historicamente, ela cai 1,5%. Então, obviamente que algumas vezes ela caiu menos, outras vezes ela caiu mais. Então, a média do próximo período é negativa, porque quando ele cai, né, ele cai mais do que quando ele sobe. E aí, um dos dados principais aqui, ó, expectativa matemática. Essa eu acabei de fazer. É um dos motivos do relatório do MIT estar sendo um pouco mais tarde. Eu estava trabalhando isso aqui. Expectativa matemática para o próximo período. Menos 0,01%. Então, matematicamente, depois que o boi cai 5 períodos seguidos, o sexto período é negativo, em 0,01, ou seja, é pouco. Tá? É negativo em pouco. Isso indica o quê? Bem provável que indique um final de movimento. Tá? Indique um final de movimento. Por quê? Porque já está caindo, caiu, e o sexto período já é um período fraco de queda. Então talvez indique um final de movimento. E aí, ó, valor do máximo do próximo período, ou seja, no sexto período, o máximo que ele subiu até hoje foi 2,2%, e o máximo que ele caiu, né, valor mínimo no caso, seria 4,3%. Então pode ser cair 4,3% semana que vem. Mas o interessante é que a expectativa matemática é negativa, porém é pequena. Então pode indicar também que beleza, o boi vai continuar caindo semana que vem. Tem espaço para cair, mas parece ser um espaço pequeno. Então esse tipo de análise é uma análise muito, muito, muito interessante. Isso aqui não é eu pegando um gráfico, vou pegar aqui. Não é eu pegando um gráfico e olhando o gráfico, ele já caiu aqui, então vai ter um suporte, vai ter não sei o quê. Não, é matemática. Tá? São 18 anos de dados e estatística calculados mostrando o que aconteceu nos 18 anos. Se em 2020, se amanhã, se semana que vem vai ser diferente, beleza. Mas tem 18 anos de dado provando que quando isso aconteceu, a próxima semana aconteceu tal coisa. Então esse tipo de trade eu gosto muito de fazer, esse tipo de análise, na verdade. Eu gosto muito de fazer, porque se eu quiser entrar vendido no boi aqui, tá? Eu vou lá e olho isso, pode ser que, bom, beleza, dá para vender, a ideia ainda é que vai cair, mas não vai fazer um movimento tipo esse aqui, de 13 pontos. Não vai fazer um movimento de 10 pontos. Pode ser que faça, não tem como adivinhar o futuro, mas não fez ainda, até hoje. Tá? Então, por que eu vou entrar aqui? Por que eu não espero, então, né? Por que eu não espero o boi fazer um movimento aqui? Por que eu não espero ele chegar perto das médias? Talvez encontrar aqui uma certa resistência aqui nesse candle mesmo semanal, e aí depois começar a apontar para baixo. Por que eu não vendo aqui e boto um stopzinho aqui atrás desse candle? É a mesma coisa que tivesse vendido aqui atrás, que ele talvez, provavelmente venha testar aqui esse fundo. Eu posso abrir aqui, ó, um point fix, fica mais fácil de enxergar. Eu até vou dar um zoom aqui, ó. O que acontece? Por que eu não espero o boi voltar um pouco aqui, tá? Encontrar a média que vai estar em algum lugar por aqui assim, encontrar a média por aqui, encontrar uma certa resistência aqui nesse candle aqui que foi rompido, e aí começar a querer voltar aqui. Aí, bom, beleza, eu venho aqui, boto uma venda aqui, boto um stop aqui atrás, um stop curto,
que talvez seja bem provável que se ele virar para baixo, ele venha aqui embaixo testar esse fundo e se for subir, ele vai fazer um fundo duplo e voltar. Tá? E aí quando romper aqui, que vai ser essa linha, ele vai embora. Então ele vem e faz um fundo. Então talvez eu não tenha pegado o movimento dessa semana, mas se ele fizer isso, eu posso semana que vem ou na outra semana, daqui a 2 semanas. O problema é que agora também tem Natal e Ano Novo e acaba com a liquidez. Mas poderia pegar um movimento aqui, essa perninha aqui para fazer o fundo duplo, se ele quiser realmente descer. Ou pode ser que ele venha e rompa. E aí eu vou estar vendido lá em cima, já vou estar com um possível alvo aqui embaixo, fico cuidando, se ele começar a voltar eu vendo. Eu compro de volta no caso, né? Eu encerro a posição. E aí ele volta e eu saio tranquilo, mas se ele vir, eu vou embora. Então esse tipo de análise, olhar estocástico, olhar o gráfico, ver quantas vezes já caiu, quantas vezes pode ser que caia, ver o quão esticado que está, porque o mercado financeiro eu costumo falar que é que não é elástico, né, os gráficos. Sobe, 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 sobe. Quando solta, o elástico vem com força. A gente viu o milho, caiu pra caramba, quando subiu foi uma paulada. A quantidade de gente que tomou stop, a quantidade de gente que foi violinada, a quantidade de gente que vendeu lá embaixo e não conseguiu estopar porque bateu 5% e não conseguia botar compra de volta. Quantidade de gente que depois que subiu dois dias seguidos de limite de alta, comprou na euforia e no terceiro dia o milho despencou. E aí e o pessoal foi estopada, né, com um stop gigantesco, porque pulou o stop. Então, esse tipo de análise ajuda a gente a se proteger desse tipo de movimento. Então, se eu quiser comprar, eu estou muito mais confiante para comprar boi semana que vem do que para vender. Porque estatisticamente, quando ele cai pouquinho. Então, se ele cair, vai ser pouco. Então, se der uma escorregada, o meu stop vai ser pequeno. Agora, se eu quiser vender, o meu stop já vai ser grande. Eu tenho um stop aqui de quase 10 pontos, se eu vender no semanal, por exemplo. E aí já fica caro. E aí ele pode começar a andar aqui, daqui a pouco vira para cima e pega o meu stop. Ah, mas já caiu 4%. Sim, uma vez. Então tem que... Isso é bem interessante, tá? Esse tipo de análise aqui que eu estou fazendo é bem legal. E ainda me perguntaram, já aproveitando o gancho, me perguntaram lá no... Eu acabei de ver o comentário, se eu ia disponibilizar o código para ensinar vocês a fazer isso aqui. Cara, eu quero ensinar vocês a pescar, eu não quero dar o peixe pronto. Tá? Então, assim, pode ser que uma hora eu ensine como programar, porque isso aqui não é... A lógica é simples. Não é ensinar a programar, ver código. Isso aqui dá para fazer tudo no Excel. É fórmula se, se não, e ou. O Excel tem tudo. Tá aqui, eu tô com o Excel aberto. Estava usando ele para pegar os dados lá do Profit Chart. Isso aqui é uma ferramenta poderosíssima. E você acreditando ou não, muito gestor de fundo é muita coisa em cima do Excel. O Excel funciona pra caramba. Só tem que usar. E tem tudo no Google. Aquela planilha de FR eu uso todo santo dia aqui. Toda feita no Excel. Eu sabia programar em VBA? Não. Sabia como fazer aquelas coisas no Excel? Não. Botei no Google e comecei lá pesquisando. Ah, eu preciso fazer o quê? Eu bolava a ideia na minha cabeça. Bom, preciso que ele pegue isso aqui, coloque numa outra planilha e vá colocando um embaixo do outro e depois calcule FR com a fórmula tal que se modela assim. Aí beleza, eu vou lá, como fazer para copiar e colar na outra planilha automaticamente, como fazer tal coisa, pego a fórmula do FR, vou lá e busco na bibliografia lá como é que era a fórmula, implemento ela no Excel, faço funcionar. É assim que funciona. E acredita ou não, eu poderia dar o código para vocês poderiam fazer, rodar e pensar, mas é totalmente diferente do que vocês pegarem o negócio, programarem, seja no Excel ou qualquer outra linguagem, e o negócio funcionar. Porque vocês começam a enxergar muito mais e começam a ter muito mais ideias e a cabeça começa a pensar assim. Essa é a diferença. Não é só mais um indicador, mais uma coisa que disse comprovende. A cabeça começa a pensar de uma forma um pouco mais quantitativa. E isso é muito importante para quem quer ser um trader, quer ser um investidor de longo prazo. Então, por enquanto, pelo menos por hora, eu não tenho interesse, né? Não vou dizer que nunca vou fazer isso, mas de dar esse código para vocês. Eu quero que vocês façam de vocês. Eu ajudo. Se me perguntarem, tirarem dúvidas, você sabe, eu dou dicas, eu ajudo. Mas é pro bem de vocês, assim vai ser bem melhor. Eu fiz em Python porque eu tenho mais familiaridade com Python. Eu tenho uma empresa
de TI. Então, programar para mim não é uma coisa tão diferente. Mas isso aqui é muito interessante. Beleza? Bom, aí vamos falar agora do dólar, senão eu fico aqui 2 horas falando só disso aqui. O dólar no semanal, deixa eu botar aqui, bom, no semanal, né, tá lá testando aquela região de fundo, que vai chegar ali nos R$ 5, chegou a bater aqui, né, nesse canalzinho de baixo, bateu lá embaixo, esse canal tracei nos 120 minutos, que está aqui, ó. Então ele bateu aqui embaixo, voltou, subiu para essa região de cima do canal e está respeitando ela. E tá aqui, ontem caiu 2 e pouco, hoje ele deu uma recuperada forte e está aqui nessa região aqui de 5,06 aqui. Então ainda trabalhando abaixo da média móvel de 8, a média móvel de 80 então nem se fala, está bem longe. Faz dias que eu estou procurando um ponto até para comprar dólar, tentando pegar uma subida até essa média aqui. Aqui atrás deu uma certa compra, eu realizei a compra aqui, porém, né, foi exatamente aqui nessa linha azul, nesse movimento aqui. Eu peguei essa compra aqui, finalizei o dia comprado, não encerrei, porque eu achei que ele ia dar uma segurada aqui e ia embora, mas ele abriu no outro dia com gapzão e me tirou aqui no 0 a 0. Então, perdi esse trade aqui, porque não era minha ideia fazer day trade mesmo, né? A minha ideia era chegar lá em cima. E agora aqui embaixo ele está fazendo um movimento parecido. Vocês podem ver que ele tem um fundo aqui embaixo, né? Então ele fez esse fundo aqui, ele fez esse movimento aqui, aí fez aqui, fez aqui agora, ou seja, está fazendo um fundo mais alto que o outro. Pode ser que ele faça isso aqui e vá embora. E aí marque aqui ou aqui mais um fundo. Talvez rompendo aqui dê uma compra com stop aqui embaixo, para ele novamente tentar buscar aquela região lá, ou pelo menos esse topo aqui, né, que é essa região aqui. Aí talvez eu faça até um day trade no dólar aqui. Então se ele vir aqui, talvez eu encerre a posição, se eu comprar por aqui, né, eu encerre a posição por aqui, porque para não devolver tudo de novo. E aí se ele começar a querer subir mesmo, pode ser que eu compre ali e faça uma posição um pouco maior. Claro que eu não vou comprar o dólar fut cheio, porque não cabe na minha conta. Eu compro o mini dólar, mas dá no mesmo, faço swing trade com ele. Funciona também. Beleza? Mas o viés do dólar é aquela história, né? O viés ainda é baixista, tá para baixo. Se romper aqui, o próximo alvo dele aqui é os R$ 5, se ele quiser mesmo ir para baixo. Se ele romper isso aqui, vem aqui a 4,80 e não tem o que segure, tem que cair lá. Então, ou pelo menos próximo a essa região aqui. Mas tá muito forte o movimento. Eu nunca imaginava que o dólar ia virar tão forte para baixo. Esperava-se até com a eleição do Biden e tudo mais que o dólar desse mais valorizada, mas não tão forte assim. Está bem numa região bem forte de suporte aqui e vamos ver se ele começa a virar para cima. Eu sou comprador e compro o dólar tranquilamente. Já o Ibov está naquela história, né? Está subindo e não para. Vai, pelo jeito, vai romper topo não, vai testar esse topo aqui, mas eu acho que ele tem que dar uma descansada. O Ibov está subindo aí a 22% de alta, subindo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas sem parar. Se subir mais uma semana, eu já não sei mais nem o que comprar, porque estamos comprando quase tudo. Então o Ibov está subindo forte e eu espero que ele está longe da média já aqui no semanal. Eu quero que ele venha aqui, dê uma corrigida, que caia uns 3, 4, 5% nas próximas semanas, para quem sabe depois romper topo. A menos que ele esteja tentando chegar lá antes do final do ano e ano que vem ele dá uma descansada aqui. Então, não se sabe. Fato é, está entrando um volume gigantesco de dinheiro, né, aqui para o Brasil, dos países, não só para o Brasil, todos os países emergentes estão entrando muito dinheiro. Se vocês pegarem o índice Bloomberg lá de países emergentes, vocês vão ver que todos estão iguais. Está tudo subindo, então não é só Brasil. É o mundo inteiro, está tirando um pouco do dinheiro lá dos Estados Unidos, o dólar, e colocando em países emergentes, que com a questão da Covid, que o dólar foi lá em cima, todo mundo dolarizou tudo, tocou dinheiro para lá, comprou dólar, comprou ouro e tudo mais. Agora estão trazendo de volta, os países emergentes, a economia, a moeda ficou muito barata, então eles estão trazendo de volta para cá, e isso obviamente que dá uma inflacionada no mercado financeiro, dá uma injetada de grana pesada. A gente não está falando de pouca gente, são
em instituições grandes que vem pesado para cá. Então por isso que está subindo tudo e não para de subir. Mas vai chegar uma hora que vai ter que parar. Até porque quem está fazendo isso já fez em novembro o mês inteiro. E a hora que eles começarem a querer realizar lucro, pode ser que dê uma segurada e vire um pouco para baixo. É bem normal isso, uma realização de lucro, depois de uma puxada de alta desse tamanho. Então vamos ver o que acontece, né? O fim de ano está chegando aí. E aquele negócio, eu continuo pessimista, eu já vim falando isso há algumas semanas, quem está me acompanhando está vendo. Continuo pessimista, porém comprado. Estou comprando tudo quanto é coisa que eu vejo aqui de fundamento. Algumas eu compro por fundamento, outras eu compro simplesmente por trade, identifico pontos, vou lá e compro no gráfico. Outras eu compro porque a empresa vai acontecer alguma coisa, porque tá para acontecer alguma coisa e é interessante, eu vou lá e compro. Então, cada caso é um caso. Tá? Então, mas sempre cuidando dos stops, sempre fazendo seguro de carteira. Estou vendido no índice até agora, então estou com um vendido no Ibov quase aqui no topo, porque eu acho que ele vai dar uma certa corrigida. Então, isso é um seguro que eu tenho. Pode virar um trade, obviamente, mas é um seguro que eu tenho. E aí, vamos ver o que acontece com essa questão, né? Bom, eu ia falar até de economia e coisa e tudo mais aqui, falar um pouco de ciclo econômico, falar sobre as commodities, o que que eu acredito, o que que eu acho para as commodities para o ano que vem, mas acho que eu vou falar isso num vídeo, num outro vídeo, até provavelmente amanhã eu vou tentar gravar algum vídeo, é sábado, talvez eu consiga gravar amanhã ou domingo, que aí fica um pouco mais fácil, esse vídeo já está com quase 40 minutos. Eu também quero fazer um vídeo, porque eu fiz uma enquete, eu não esqueci, eu fiz uma enquete lá no grupo, que era a seguinte pergunta: o que que você faz? Eu até tenho o resultado dela aqui, ó. Eu vou abrir aqui no Telegram rapidinho. O resultado da enquete fala assim, ó. Cadê? Deixa eu achar ela aqui, né? Aqui. O que você faz com os lucros das operações? Eu vou ter lá, sejam sinceros. Aí 26% falou, deixo na corretora. 29% falou, uso para aumentar o tamanho da mão e ganhar mais. 23% compra ativos para longo prazo, 6% realiza o saque e utiliza para comprar algo, ou seja, de fato usa o dinheiro, 16% faz trades em outros ativos. Ou seja, quem ganhou aqui é uso para aumentar a mão, né, aumentar o tamanho da mão e ganhar mais dinheiro. Então, quem ganha dinheiro vai lá, usa aquele dinheiro que ganhou para gerar mais dinheiro e fazer a famosa bola de neve. E eu quero fazer um vídeo exatamente sobre isso. Eu imaginava que essa seria a resposta. Essa resposta é boa, mas ela tem alguns poréns. É perigosa, porque quanto mais dinheiro tu ganha, mais tu aumenta a tua mão, na melhor das hipóteses, né, se for fazer isso sistematicamente, na melhor das hipóteses, tu vai estar com o mesmo risco que começou. Na pior das hipóteses, tu vai estar com um risco maior do que começou. Dificilmente vai estar com um risco menor. Um exemplo bem básico e rapidinho aqui nesse vídeo ainda. Vamos supor que eu inicie na corretora com 10 mil reais. Vou operar lá milho e boi com 10 mil reais. Boto 10 mil reais e boto tudo em garantia. Então a minha garantia é 10 mil reais. Tá? Opero lá durante um período, 1, 2, 3 meses. Ganhei 5 mil reais nesse período. Beleza. Então eu fiz 50% de lucro, né? Em 3 meses. Óbvio que é um valor bem exagerado. Mas fiz esse período aí, esse lucro em 3 meses. Pego esse dinheiro, agora eu tenho 15%, não tenho mais 10%, boto tudo em garantias. Vou fazer a mesma coisa. Vou querer buscar nos próximos 3 meses 50%. Só que agora, em vez de lidar com um contrato de milho, eu vou botar 2. Em vez de entrar com um contrato de boi, eu vou botar 2. Em vez de fazer operação lá com tantos papéis, se fossem ações, eu boto o dobro. Por quê? Porque agora tem mais dinheiro. E aí eu vou lá e me alavanco de acordo com o meu patrimônio. Então, na melhor das hipóteses, se eu tinha 10 mil reais e boto um contrato, agora eu tenho 20 mil reais e eu boto 2 contratos. Ou seja, eu vou estar sempre com o mesmo risco. Então, é justo? Pensa no longo prazo. Vocês acham que um investidor grande, alguém que tem grana pesada, ele corre o mesmo risco que ele corria quando era pequeno? Vocês mesmo, quando começaram na bolsa de valores, muita gente, eu fui um caso, vou falar de mim, que fica mais fácil. Eu, quando eu comecei, eu botei 1.000 e poucos reais na corretora. Botei 1.000 e poucos reais, queria fazer o quê? Day trade, ganhar 300 reais por dia
Eu fiz a conta, R$ 300 por dia, considerando ali que eu ganho 10 dias por mês, eu tiro R$ 3.000, que há 10 anos atrás era o meu custo de vida. Então eu falo, não, beleza, eu boto R$ 1.000 e pago minhas contas, pago meu aluguel com esse dinheiro. E tá tudo certo. Vai ser fácil. R$ 300 por dia é fácil, os caras fazem milhares, boto R$ 1.000 lá. No segundo dia eu perdi os R$ 1.000. Então, basicamente foi isso. Então, assim, eu corri um risco gigantesco, porque eu tinha uma mãozinha, eu tinha uma garantia desse tamanho e queria fazer uma mão grande. E aí, conforme eu fui fazendo as coisas direitinho, fui descobrindo o que que me deu dinheiro. Não era day trade, eu operava melhor swing trade, então foquei mais em swing trade. Aí fazia swing trade em ações, só que o meu capital era muito pequeno, o meu lucro também, obviamente, era pequeno. O lucro percentual não era ruim, mas financeiramente dava um pouco de... Não era aquele negócio satisfatório, né? Porque não tinha muito dinheiro. Aí eu comecei a me alavancar, mas me alavancar em quê? Em milho, comecei a olhar boi, eu cheguei a fazer algumas operações com café. Então, eram alavancagens, obviamente, mas era um mercado um pouco mais direcional, um mercado mais calmo. Não é nem, o milho não era nem perto do que é hoje, era bem mais tranquilo. Isso já não faz 10 anos, faz menos. Então, era mais fácil, mais tranquilo, ficava mais fácil de eu conseguir me alavancar. Em relação às minhas garantias, era um valor interessante, mas eu não corria tanto risco. Então, assim, o fato de usar para aumentar o tamanho da mão e ganhar mais, tem que ter uma certa cautela. Eu tenho um risco muito, 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 muito menor do que eu tinha 5 anos atrás. Não é porque eu tenho mais dinheiro. Pelo contrário, o fato de eu ter mais dinheiro, eu poderia ganhar muito mais dinheiro. Eu penso, poxa, se ano passado eu tinha X, agora eu tenho 3X na corretora, eu posso ganhar 3 vezes mais que ano passado, mas não. Eu uso o dinheiro de forma diferente. Eu aloco as minhas garantias, eu aloco meu capital para swing trade no milho, no boi, para swing trade no dólar, para swing trade no índice, que eu estou vendido. Eu aloco meu capital para day trade, para ação, de jeitos diferentes. E isso faz o quê? Faz com que eu consiga ter muito menos riscos e muito menos dor quando eu tomo stop. Esse ano, vocês viram, eu cheguei a tomar um stop de 3.000 e poucos reais no boi, num dia, e no outro dia eu estava de novo operando milho e boi aqui, tudo segue tranquilo, bonito, fácil, sem problema nenhum. Eu gosto de perder? Não, óbvio que não, ninguém gosta. 3.000 reais para mim é dinheiro. Mas o meu risco em relação ao que eu tinha antes é bem menor. Porque eu topo hoje correr esse risco, porque eu sei que tem outras fontes, né? Não é só aquilo que eu estou focado. Então, enfim, esse é um papo para outro vídeo, já passei até o que eu queria falar nesse vídeo, mas só para pense um pouco sobre isso. Beleza, eu estou aumentando a minha mão, estou ganhando mais dinheiro, mas até que ponto isso é saudável? Porque chega um ponto que começa a ter uma mão muito grande, um valor considerável, ganha muito, mas também quando perde, perde muito. E às vezes acontece um dia de fúria, um dia que o cara está um pouco meio atravessado, aconteceu alguma coisa, não deu uma coisa muito certa, pode devolver um lucro de uma semana, de um mês ou de um ano inteiro, que nem vocês viram, apareceu em um comentário no meu vídeo, falando que quase devolveu um ano de lucro em uma operação e não botou stop no mídia. Então, tome um certo cuidado com isso. E muito cuidado com a confiança. Aquele negócio, opera com um contrato, dá certo, com 2 dá certo, com 3 dá certo. Aí abre lá o YouTube, o Instagram, vê que um trader lá fez a mesma operação que tu, só que em vez de botar 1, 2 contratos, ele botou 30. E ganhou, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais. O cara comprou uma casa na praia, trocou de carro. Aí tu pensa, poxa, eu ganhei aqui um dinheiro que eu achei que tinha ganhado muito. Mas o cara fez a mesma operação que eu e ganhou bem mais. Vou fazer isso na próxima. Vai lá na próxima, toma uma paulada. Então, tome um certo cuidado com isso, tá? Gerenciamento de risco. Bato nessa tecla todo santo dia. Quem está lá no grupo do Telegram vê todo santo dia falando isso. Gerenciamento de risco é a principal arma do trader. É o principal motivo do trader. Todo trader, toda instituição grande, todo fundo, qualquer coisa, é tudo baseado em gerenciamento de risco. O fundo tem que estar comprado em tantos por cento em Bovespa, não pode estar vendido nisso.
não pode estar comprado naquilo outro, não pode comprar. Tem que ter regras para compra e venda. Na pandemia, quando afundou a pandemia, os fundos, mesmo as pessoas sabendo que ia afundar, enxergando que estava caindo, não podiam vender porque tinha regras de gerenciamento de risco que falam, não, tu é obrigado a estar comprado em Ibovespa em tantos por cento. Não importa se o mundo acabar, tu tem que estar comprado. Beleza. Então é assim que funciona. Por quê? Porque estatisticamente, matematicamente, é o melhor a se fazer. Eles não bolam essas regras por besteira, eles bolam essas regras geralmente para não quebrar, para não dar problema. E aí os fundos acabam passando por crises e mais crises e performando super bem. Alguns mais, uns melhor, outros nem tanto, mas sobrevivem tranquilamente e geralmente, né, 90% dos casos, bem melhor que o Ibovespa. Beleza, pessoal? Então hoje é sexta-feira, desculpa o vídeo mais longo, já vai ser 10 horas da noite que vai sair esse vídeo, era para sair às 9. E eu acabo falando, se deixar, eu vou até às 2 da manhã falando aqui. Beleza? Um bom final de semana a todo mundo. Amanhã eu pretendo fazer mais um vídeo, amanhã ou domingo, depende da correria como é que vai ser. E aí eu vou avisando vocês, beleza? Valeu, brigadão, um abraço e até mais. Tchau!